A torcida que nos apoiou desde o primeiro até o último minuto. Um jogo que nós sabíamos que poderia se tornar muito difícil pelo nível do adversário, por aquilo que o adversário tem feito dentro da competição. Fomos na expectativa individual, acho que praticamente todos os jogadores tiveram um nível muito alto de jogo, concentração, parte técnica. O jogo coletivo nosso hoje ele foi um jogo assim, praticamente o primeiro tempo perfeito. A gente conseguiu, nos momentos que tivemos a bola, nós conseguimos criar oportunidades e chances de gols. Nos momentos que não tivemos a bola, conseguimos ser efetivos, tirando os espaços ali, principalmente aquele espaço da saída de construção de 3-1, que é algo que a equipe do Vila Nova tem. Tiramos a profundidade do lado direito também, ali, em relação principalmente ao ponto deles, que é um bom jogador, Janderson. E isso fez com que a equipe nossa conseguisse ter um nível alto de jogo. Segundo tempo, é óbvio que um time como Vila Nova vai tentar empurrar o nosso time para trás. A gente conseguiu, por vários momentos, manter nosso time sem ter esse recuo, que é uma das coisas que eu prezei no intervalo. Usei uma frase no intervalo como se fosse um jogo aí de mata-mata de Copa do Brasil, que o primeiro tempo foi o primeiro jogo e o segundo tempo era um outro jogo totalmente diferente, para que a gente não caísse na armadilha do placar de 2-0. E poderíamos, sim, esse é o sentimento de todos, ter saído com o placar melhor, se fôssemos um pouquinho mais efetivos nas oportunidades que tivemos, mas foi um ótimo jogo nosso, um jogo que faz com que a gente tenha agora um intervalo aí de 10, 11 dias para poder ajustar, para poder trabalhar e para poder evoluir ainda mais essa equipe aí para a sequência de campeonato, que é uma sequência muito difícil, muito pesada, e pelos resultados hoje, eu estava olhando ali, né, todo mundo hoje, praticamente ali, muitas equipes subiram de novo também, todas as equipes estão melhorando. O objetivo nosso é continuar essa evolução dentro da competição. Professor, eu queria também que você comentasse sobre a bola parada, que até então, na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB não vinha tendo tanta efetividade. E hoje os 2 gols do CRB foram de bola parada. Que fique claro que não foi só por conta da bola parada, o CRB jogou muita bola, mas queria que você falasse em específico da bola parada, que era algo que o CRB não vinha conseguindo anteriormente. Bola parada na Série B é um dos momentos a favor e contra que você tem que tomar muito cuidado, e você vê estatisticamente que o número de gols na Série B é muito alto. Hoje quem trabalha e organiza a bola parada é o Lucas, meu auxiliar direto, ele que faz a bola parada juntamente com os 2 analistas, tá? O Gabriel e o Thiago, que tem também um trabalho muito bom de desenvolvimento. Nós temos também ali o Portuga também que nos auxilia dentro desse processo, então é um trabalho em conjunto. Mas o principal é você ter isso muito ajustado, muito trabalhado e ter esse estudo dentro da competição. E é isso hoje que o Lucas tem como auxiliar, tem coordenado, sendo efetivo nisso. Mas a gente sabe que em algum momento pode ser que a gente tome gol de bola parada também, mas a gente não pode colocar isso como padrão. Isso eventualmente pode acontecer. Então é um dos momentos do jogo importantes dentro da Série B e é algo que a gente também tem prezado e também, né, bola parada foi responsável por gols, mas nós tivemos também outras oportunidades, tivemos uma expectativa de gols muito alta, número de finalizações alto, e isso faz com que a gente tenha saído muito satisfeito com o jogo de hoje. Professor, boa noite. O CRB, se você olha na conjuntura do quarteto de zaga que vinha sendo titular, até mesmo com o senhor, com o Hereda, hoje você não teve nem o Hereda, nem o Fábio Alemão novamente, e é o segundo jogo consecutivo que o CRB não toma gols. Como explicar essa consolidação, digamos assim, nesses últimos 2 jogos defensiva e não tomar gols com mudanças na defesa? Todos os jogadores são importantes, todos os jogadores são responsáveis pelo sucesso da equipe. Tanto Hereda quanto o Alemão são parte fundamental também dentro disso. O Henry hoje não jogou, vinha jogando. Então esse equilíbrio também nós temos que ter em relação a isso. O que a gente fez hoje, o Bressan e o Lincoln foram muito bem no jogo, tanto Hereda e Lovati também ali, fizeram um jogo muito acima da média. As questões ali de ajustes pontuais que se faz. Independente de quem joga, o importante é o coletivo. Então acho que isso fica bem claro para o torcedor, depende de quem vai jogar, o coletivo nosso é importante, e trazer o individual do jogador para o nível alto. Então a gente visualiza um processo de recuperação de jogadores que estão dentro do plantel, para que o grupo continue forte, para que o grupo continue sendo um grupo que consiga ter resultado competitivo dentro do campo. Então esse é o nosso objetivo aqui, independente de quem seja o atleta que jogue ou não, todos são importantes. Nosso grupo é um grupo pequeno, hoje nós temos o Rui e temos hoje efetivo o Henry com condição de jogo, então a qualquer momento nós temos 7 jogadores com cartões amarelos. A qualquer momento vai haver uma roda, vai haver uma mudança, vai haver troca em relação aos jogadores, mas o padrão e a ideia em relação à parte de jogo da equipe, ela tem que se manter para que a gente consiga ter sucesso.
Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho, desde a sua chegada, o senhor segue invicto no comando do CRB, fez o Galo voltar a ser forte no estádio Rei Pelé, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, coisa que ele foi muito bem o ano passado. E se o senhor falasse um pouquinho sobre esse tempo de preparação, que finalmente o senhor vai ter um bom tempo até o jogo contra o Avaí no próximo dia 11. É um tempo bom, um tempo necessário, um tempo de ajuste. Nós temos 11 dias, nós vamos ter ali 10 sessões de treino. Dentro dessas sessões também, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os atletas que estão jogando menos, para fazer que os atletas sintam e fiquem no nível de quem tem jogado mais. Eu acho que esse é um dos pontos. Outro ponto, eu vou falar novamente, quando a gente assume o trabalho, a gente não assume o trabalho de terra arrasada. Tem um treinador, que é meu amigo pessoal, Barroca, auxiliar técnico também, que nos ajudou muito nessa transição, Felipe Lucena. Então a gente precisa parar um pouco também de criar esse fantasma em relação a isso. E aí a gente vai colocando coisas pontuais, que são coisas da nossa ideia, nossa cabeça, que fazem parte do processo. Então, novamente, a gente só está conseguindo também ter um desenvolvimento e um trabalho, porque teve um trabalho anterior, que não era um trabalho de terra arrasada. E aí a gente identificou que precisava melhorar rapidamente, foi melhorando, foi ajustando, e foi colocando coisas que são já nossas dentro daquilo que a gente queria de ideia, modelo, estrutura, comportamento, e daí é individual do treinador. E isso fez com que, nesse momento, a equipe conseguisse sair daquela situação ruim, de estar muito mais próximo da zona do rebaixamento, mas o campeonato é muito longo, nós estamos vendo equipes que estavam lá em cima já tendo já uma oscilação, nós vamos ter a oscilação nossa dentro da competição, tá? É normal, é natural, e a gente só precisa do apoio do torcedor, como o torcedor fez hoje, um apoio assim muito significante para nós, e isso faz muita diferença, principalmente aqui em casa. Fábio, parabéns pela vitória, mais um momento aí de invencibilidade com a equipe do CRB. A gente nota que a Série B desse ano, como você bem falou aqui durante a nossa coletiva, ela está muito equilibrada. E que esses times da parte de cima da tabela, que agora o CRB volta a integrar, eles estão investindo muito para conquistar essa vaga no G6 e buscar esse acesso. O CRB ainda não pode contar com alguns atletas que já estão, inclusive, treinando lá no CT por conta de uma situação de transfer ban, mas como é que você enxerga a questão dos reforços para o CRB? Você acredita que o CRB também, conseguindo trazer peças pontuais para o seu trabalho, ele consegue solidificar, porque o CRB chegou, mas solidificar na parte de cima da tabela da Série B? O principal é valorizar e recuperar jogadores. Vocês têm visto alguns jogadores que têm tido e têm entrado tendo um desempenho bom. E essa recuperação de trabalho, ela é algo que nós prezamos muito, tanto eu, PC, Gum, que estamos à frente dessa parte técnica, então a gente tem visto isso. O segundo ponto é fazer coisas pontuais. Então, para nós, a pontualidade para nós é o acerto. Talvez o torcedor não entenda tanto a demora, às vezes, ou o tempo para isso, porque é uma condição que nós precisamos ter. Hoje, talvez, pela evolução nossa e o crescimento nosso dentro da competição, algumas equipes, ou mesmo atletas, enxerguem o CRB já de uma forma diferente. Uma coisa é você estar numa parte de baixo da tabela, outra coisa é você estar à frente da tabela, então até o perfil dos jogadores acaba mudando. E isso a gente nota, cada vitória, cada conquista que a gente vai tendo, a gente vê que há possibilidades daqui a pouco de vir jogadores pontuais para realmente, tá, torcedor, reforçar a equipe. O que a gente não pode nesse momento aqui é errar essa dose, ou fazer algumas loucuras que eu tenho visto na Série B de equipes que estão trocando praticamente o time inteiro, 10, 11, 12, 13, 14. A montagem do plantel, quando nós tivemos uma reunião com o presidente de direção ontem, eu, o PC ali, a gente teve essa reunião, o Gum, e a gente falou muito bem. A montagem inicial do plantel esse ano, em termos de peças, em termos de jogadores, foi uma montagem muito boa. Nossos jogadores todos têm mercado hoje Série B e A baixa, todos têm. Todos estão sendo vistos, todos estão sendo olhados. Então isso é um ponto importante também que o torcedor tem que entender. O que a gente tem que fazer agora é reorganizar isso, ajustar isso e pontualmente trazer aquilo que a gente vê necessidade para aumentar a nossa capacidade como equipe, aumentar 10, 20, 30% e aí sim conseguir solidificar bem dentro desse processo aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Professor, são duas perguntas, mas que estão interligadas, que você falou sobre colocar alguns implementos do seu trabalho, do seu perfil. E um deles que a gente percebeu é o CRB jogando com a linha um pouco mais alta e o Vitor Caetano de líbero. E o que tem a ver com isso também é que aparentemente o CRB está muito melhor fisicamente. Quase todos os atletas, você já citou nominalmente o Mikael, mas inúmeros outros, como o Christoph também, terminando a partida e todos inteiros. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois assuntos, a parte física que evoluiu e sobre essa questão de jogar agora com linha alta e tendo o Vitor Caetano de líbero. O time tem um processo de saúde e performance muito bom, tá? A gente tem isso, o clube tem. E, assim, eu prezo muito por organização, né?
e a gente foi organizando algumas situações, alguns indicadores. Isso fez com que a gente conseguisse ter um espaço um pouco mais para que o jogador consiga ter mais tempo dentro do jogo, para que ele sustente. A gente fez alguns ajustes, por exemplo, posicionais em relação ao Mikael, fizemos alguns ajustes posicionais em relação à dupla de médios por dentro. Para cada jogo você tem situações diferentes, a gente ajustou principalmente a nossa última linha em relação às distâncias. As distâncias elas têm que ser mais curtas o tempo inteiro, e às vezes você dar as costas para o adversário, um goleiro que tem uma boa capacidade de cobertura, faz com que o adversário queime muitas vezes a bola, o adversário queira jogar essa bola nas nossas costas, e era uma coisa que a gente queria provocar hoje na equipe do Vila Nova, por conta do meio de campo e da qualidade de alguns jogadores ali da zona central deles, que eles vinham fazendo dentro da competição. Então isso entra um pouco dentro da estratégia. A gente tem o comportamento do nosso macro, um pós-perca muito eficiente, uma temporização na perca da bola muito boa, uma subida de pressão na parte defensiva também, com os indicadores bem estabelecidos. O jogo nosso, parte de construção, tem um jogo que já vem com uma identidade muito boa, uma identidade que já vinha sendo trabalhada. A gente fez alguns ajustes só em termos de profundidade e largura de campo, e alguns movimentos de triangulações, que são movimentos que me agradam dentro do jogo. Isso acho que vocês conseguiram observar, muitos jogadores infiltrando na última linha, atacando espaço. Eu uso muito eu falo muito sobre pé-espaço. O jogador que está a pé é outro jogador que está no espaço. Então isso faz com que a equipe consiga ter um processo ali de evolução. Professor, aproveitando o gancho sobre mudanças táticas, você fez uma alteração no segundo tempo que você já tinha cantado a bola, a entrada do Baggio no lugar do Mikael. Eu queria que você explicasse como você enxerga as diferenças de características para a execução do seu modelo de jogo. Mikael é um jogador que tem sustentado sempre 2 jogadores com ele, e daqui a pouco um terceiro, que é o jogador da linha da frente. Então ele consegue sustentar praticamente 2 a 3 jogadores. E o Mikael fez uma partida hoje também ali, dentro das questões táticas do jogo, assim. Foi impressionante o que a gente pediu, ele fez, juntamente com o Daniel. E quando tiveram a bola, foram muito bem também. Tanto que o Daniel teve chances de gol, o Daniel teve situações de passe entre linhas com muita qualidade. O Mikael se posicionou bem, ele tirou um pouco daquela situação da zona de conforto do Meritão, principalmente, que era uma preocupação que nós tínhamos, de tirar aquela zona de conforto dele na recepção de bola. E ele conseguiu, liberando um pouco mais os zagueiros ali para a construção, onde a equipe adversária teve um pouco mais de dificuldade. Então, a entrada do Baggio nos deu naquele momento um pouco mais de energia, na questão principalmente da transição, porque é um jogador meio espaço, que joga de ponta, joga por dentro, ele está usando ele muito mais por dentro, algo que ele já fez lá atrás, e juntamente com o Giovanni naquele momento, para a gente conseguir ainda manter aquela sustentação de pressão tão importante para sofrer pouco na linha de trás como nós sofremos hoje. Professor, a gente sabe que o senhor não gosta de destacar jogadores individualmente, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do Dadá hoje. Fisicamente, um gigante em campo, ajudou na construção desse resultado do 2-0 do Galo. Se você fizer um recorte hoje do jogo, acredito que se fosse dar uma nota para o nosso time inteiro, no mínimo 7, 7,5 cada jogador. Então seria uma nota alta, 8, 8,5. Não gosto disso, né? Já percebeu em relação a destaques ou não, mas o Dadá cumpre bem em função, o Dadá tem 1 para 1, é um jogador muito interessante, consegue combinar o jogo por dentro, consegue interpretar espaço. Ele, quando recebe a bola numa zona de amplitude de campo, é um jogador difícil de marcar, é um jogador hoje. E aí, dentro da ideia do modelo, é importante ter jogadores que não façam só desequilíbrios da parte numérica de jogo, 3 para 2, ou da parte estrutural, posicional, estou bem posicionado. Não, a gente precisa também do qualitativo. Qualitativo é a qualidade do jogador, que gera 1 para 1. É como nós falamos hoje, o Kevin fez uma bela partida hoje, e teoricamente, assim, o Janes, que é o jogador do Vila Nova, é um jogador muito bom, de 1 para 1. E aí o Kevin conseguiu hoje, juntamente com o Thiago, dentro do triângulo que a gente montou de corredor, inibir a ação do adversário. Então, isso faz com que o jogador evolua. Às vezes o jogador fica um pouco incomodado de não fazer gol, né? Talvez, isso é normal. E essa ambição do gol a gente tem que ter sempre. A ambição de fazer gol, e não tomar. É o que a gente conseguiu hoje, fazer isso bem, com muita eficiência. Fábio, o CRB agora tem uma sequência aí de 11 dias para se preparar para o próximo adversário, vindo dessa sequência de 3 vitórias consecutivas na competição, e pega o que hoje é o 18º colocado da competição, que é o Avaí. Como fazer para trabalhar esses jogadores durante esse tempo longo, dentro do nosso calendário, que são 11 dias, para esse ímpeto não abaixar, essa sequência não abaixar e principalmente não menosprezar o adversário que está no Z4, porém uma equipe tradicional do nosso futebol brasileiro? Todas as equipes vão melhorar no segundo turno. Isso, acho que vocês já observaram isso, já viram isso. Então, assim, o Avaí está contratando, o Avaí está se organizando agora de uma forma melhor. É um time que está com um novo treinador, está com novas ideias, vai ter o tempo também para trabalhar. Então, assim, de agora por diante, aqui todas as equipes, inclusive as equipes que estão na parte de baixo da tabela, vão melhorar.
Então a tendência do campeonato é aumentar o nível da competição, é aumentar o nível. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Então entender isso, saber que o Avaí é um clube de camisa, que tem que ser respeitado, que tem jogadores hoje sendo contratados, é de importância para que a gente não fique em zona de conforto. Acho que o grande desafio nosso hoje é não entrarmos em zona de conforto. É mantermos o foco, mantermos o trabalho, mantermos o pé no chão, que é algo que está sendo fundamental para a gente ter esse sucesso momentâneo dentro da competição, porque é um momento. Então a competição ela vai ter, e em algum momento nós vamos perder, isso faz parte do processo, mas a gente vai sempre objetivar ter resultados positivos durante o período que a gente estiver trabalhando aqui e com essa equipe que vem fazendo um bom papel na competição. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.